Pessoal, a causa causal causada por todas as causas que não foram causadas ainda, mas se espera uma causa para ser causada. Faz tempo, né? Correria do dia a dia, estamos aí. 2 semanas sem fazer vídeo nenhuma, porque tá uma loucura a vida. Mas é melhor assim. É melhor assim do que uma vida pacata, uma vida, no marasmo e uma vida que não faz sentido. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque esse vídeo, ele estará dividido em 3 partes. Hoje, fiz um esquema aqui, rapidamente, para nós falarmos sobre um sociólogo chamado Émile Durkheim. O segundo vídeo, nós falaremos aí um pouco sobre essa moda que está tendo, moda, e coloca aí muitas aspas nessa tal de moda da baleia azul. E também eu quero fazer um paralelo aí, só para nós trocarmos uma ideia entre baleia azul e os 13 porquês. Uma série aí da Netflix que eu assisti nesse final de semana, eu gostaria de fazer um comentário. Então, em relação a isso, Durkheim, Baleia Azul e os 13 porquês, nós entendermos um pouco o que está acontecendo em relação a isso aqui, ó. Suicídio. Émile Durkheim já colocava isso aí lá no século XIX, então vamos entender um pouco, numa visão sociológica, por que isso acontece, tá bom? Então convido vocês aí, vamos lá, entender um pouco de Émile Durkheim quando ele coloca os 4 tipos de suicídios, isso já lá no século XIX, onde estava acontecendo toda uma questão na Europa, depois da Revolução Francesa, depois da Revolução Industrial, enfim, tudo bem? Então, antes disso, roda a vinheta, vamos que vamos. As pessoas vivendo com pressa esquecem de plantar, mas quer colher o fruto. Não querem perder 1 minuto da vida, mas podem perder a vida em um lugar. O pensador incomoda muita gente. Muitos pensadores incomodam o presidente. O pensador incomoda muita gente. Muitos pensadores incomodam o presidente. Vamos estudar aqui Émile Durkheim. Émile Durkheim, ele faz parte dos grandes sociólogos, um dos caras que mais cai também no vestibular. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o ano passado, no Enem de 2016, caiu uma pergunta sobre Émile Durkheim, falando exatamente sobre a questão da generalidade. Então, vamos entender um pouco sobre o pensamento de Émile Durkheim. Émile Durkheim, a espinha dorsal de Émile Durkheim é exatamente falar sobre os fatos sociais. O que são fatos sociais? Para Durkheim, fato social é tudo que é coletivo, exterior ao indivíduo e coercitivo. Ele demonstra que os fatos sociais têm existência própria e independe daquilo que pensa e faz cada indivíduo em particular. Ou seja, tudo aquilo que é considerado fato social, ele diz que esses fatos sociais, ele tem 3 características. Então, por exemplo, o que é um fato social, Anderson? Fato social, a violência. Fato social é uma família. Fato social são as drogas. Fato social é a globalização. Fato social é a miséria no mundo. Tudo aquilo que é um fato na sociedade, esse que Durkheim chama de fato social, ele é dividido em 3 fases: exterioridade, coercitividade e generalidade. Exterioridade, que é
exterior ao indivíduo. Acontece na sociedade, acontece fora do indivíduo. Coercitividade. Quando o indivíduo ele recebe o que é de exterior. Por exemplo, a língua em que você fala. A língua que você fala, você foi coagido, você foi coercitivo e você está sendo obrigado a entender um determinado idioma. Porque você nasceu aqui no Brasil, obviamente que você vai ter que entender aqui. Então você foi coagido, você foi coercitivo a entrar nesse sistema da exterioridade. Generalidade, que acontece em absolutamente toda a sociedade. É lógico. Os críticos vão olhar e vão falar assim: porra, professor, não entendi nada. Que bom. Então é uma oportunidade de você ir e procurar um pouco sobre Émile Durkheim. Mas assim, o fato, na verdade, que eu quero chegar não é falar da coercitividade, exterioridade, generalidade, e vamos falar isso em outra parte. O fato é que em 1897, esse Émile Durkheim, que estava analisando toda uma sociedade, ele olha a exterioridade, ele olha a coercitividade e olha a generalidade, e olha por um fato específico nessa sociedade, e ele escreve em 1897 um livro chamado O Suicídio. E por que essa parte, particularmente aqui falando, sendo redundante, é tão importante para esses próximos 3 vídeos que nós iremos fazer? Porque eu percebo que hoje o índice de número de pessoas, e aqui não é com base no professor Anderson que está observando, não, mas estudando muitos psiquiatras e vendo muitos psicólogos falando, o índice de pessoas que estão se suicidando atualmente na sociedade contemporânea, ou se você quiser chamar na sociedade pós-moderna em que vivemos, está sendo muito grande. E aí você vai falar assim: ah, professor, eu quero que se dane. A pessoa que não teve uma mente forte, ela que se dane, porque isso aí é individual de cada um. Não. É interessante que em 1897, quando Émile Durkheim coloca isso aqui, ele vai falar que o suicídio não é um fato isolado de uma pessoa. O suicídio não é apenas um fato que a pessoa está mal. Não, isso é um fato social. Isso é um fato social. Se é um fato social, no suicídio tem exterioridade, coercitividade e generalidade. E aí ele separa o suicídio em 4 partes: o suicida egoísta, o suicida altruísta, o suicida anônimo e o suicida fatalista. Entendamos cada um deles. Então, falaremos então sobre o suicídio ou o suicida egoísta. O suicida egoísta, ele está ligado diretamente ao isolamento social. A pessoa se sente marginalizada socialmente e perde o interesse pela vida em sociedade. Os laços sociais são tão fracos, mas tão fracos, que o indivíduo perde o senso de pertencimento, sendo assim impelido a tirar a sua própria vida. Um exemplo claro do suicida egoísta, segundo o livro de Émile Durkheim, O Suicídio,
Um exemplo claro aqui que nós vamos falar do suicida egoísta é exatamente o fim de um relacionamento. A pessoa, ela perde um relacionamento, ele acaba um relacionamento e ela acaba se suicidando por causa disso. Isso, para Durkheim, é chamado de suicídio egoísta. Vamos para o segundo, o suicídio altruísta. O suicídio altruísta, ele é o oposto do suicida egoísta. O suicida altruísta, ele ocorre quando a pessoa põe os valores sociais acima de qualquer individualidade. Então, o coletivo vale mais do que a minha individualidade. Os laços com o coletivo são tão fortes, mas tão fortes, ao ponto do indivíduo aceitar se sacrificar pelos ideais da sua sociedade. Então, esse tipo de suicídio pode ser observado em ações feitas por exemplo, terroristas, né? Como homens-bombas ou ato heróico dos kamikazes. Eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas vamos colocar dos homens-bombas, os terroristas. O coletivo vale mais do que o individual. Segundo Emile Durkheim, então, aqui nós temos o suicídio altruísta. O suicídio, antes de falar do suicídio anômico, vamos colocar aqui o suicídio fatalista. O que seria um suicídio fatalista para Durkheim? As normas sociais são extremamente rígidas, reprimindo e levando a pessoa ao desespero. Daí vem a noção de fatalidade, embora a pessoa esteja com os laços sociais fortes, ela não se sente confortável, o que leva, então, a cometer o suicídio. É lógico que na nossa sociedade contemporânea, esse tipo de suicídio é muito comum em pessoas que sofrem preconceitos. Por isso que eu quero falar aqui os 13 porquês e falar desse jogo imbecil da baleia azul. As pessoas que sofrem preconceito e têm uma pressão psicológica muito forte na sociedade, ela entra exatamente no suicídio fatalístico, segundo Emile Durkheim. Mas o que preocupa, e aí que entra, e por isso que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo, é exatamente o suicídio anômico, né? Porque o suicídio anômico é o quê? É quando uma sociedade está em colapso como um todo. As regras, as normas sociais são completamente confusas. Não há objetivo, não há uma identidade proposta pela sociedade. A pessoa, sem saber o que fazer, é levada a se suicidar. Comum em grandes períodos de depressão econômica ou na perda da identidade cultural. Esse tipo de suicídio colocado então por Emile Durkheim, essas categorias elas podem ser expandidas para outros fenômenos sociais que causam mal-estar na atualidade, como a grande taxa de criminalidade, a depressão, o estresse, a ansiedade e assim tudo mais. E aí nós temos aqui em Durkheim os fatos sociais. Então, todo e qualquer fato social, ele é exterior, coercitivo e geral. Em cima disso, o suicídio, então, é um fato social. Se o suicídio é um fato social, ele é estudado pela sociologia. Óbvio que aí ele classifica nesses 3 pontos aqui. E aí você vai me dizer, Anderson, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque, é lógico,
Não quero falar aqui como um especialista e nem quero isso, essa nem é a minha intenção, sabe? De falar, olha, não, mas ultimamente está acontecendo coisas que me preocupa a comunidade escolar e tem que preocupar você também, pai, mãe, responsável desses jovens. E tem que preocupar você também, jovem. A questão que virou uma moda, coloca muitas, mas muitas aspas aqui, modinha de depressão. É lógico que eu não vou entrar no lado profissional, eu nem sou competente e habilitado para falar na questão profissional, tá entendendo? Mas eu percebo que muitos dos meus alunos estão entrando em uma questão depressiva, estão tendo pensamentos suicidas, porque isso, na verdade, eles estão percebendo que a questão do suicídio e está indo muito mais além do que uma questão individual. Eu não sei se é uma questão intuitiva, mas eles estão percebendo o que Emily Durkheim percebeu, que isso é um fato social, que isso está acontecendo não somente com ele, eu percebo que eles estão se encontrando em uma questão intuitiva de que, olha, o outro está passando pelo mesmo problema do que eu, o outro está depressivo como eu, o outro está um vazio enorme dentro dele como eu, e o outro está pensando em se matar como eu, e aí estão se juntando e causando o fato social. Ou seja, não está saindo de uma questão particular para entrar numa questão completamente social. Por isso, o meu próximo vídeo, não vou demorar de fazer. Eu queria dar essa introdução aqui, numa visão sociológica de um cara importantíssimo do século XIX chamado Emily Durkheim. Não vou demorar, mas a questão que nós podemos falar e falaremos nos próximos vídeos serão exatamente esse. O que é essa merda de jogo da baleia azul? Que merda é essa? E por que você, jovem que está me assistindo, você está entrando nessa merda, tá entendendo? Para entrar numa questão pessoal depressiva, para entrar numa questão de suicídio. Então é o seguinte, falaremos no próximo vídeo, tá bom? Espero que tenham entendido. Isso aqui cai no vestibular, tá? Isso aqui cai e caiu no Enem no ano passado. Então, óbvio, nós vamos nas próximas oportunidades explicar melhor a filosofia de Emily Durkheim. Beleza, galera? É isso aí, me acompanhem. No próximo vídeo falaremos da baleia azul, essa merda aí de jogo, e também da nova série do Netflix, Os 13 Porquês, tá bom? É isso aí. Um pensador incomoda muita gente, muitos pensadores incomodam o presidente. Fui!